Mas não tem nada melhor do que ouvir música, depois de ouvir música, do que falar de música, né? É muito bom. Cara, a gente só fala de música. A gente Muito só bom. fala de música. E eu tenho vários amigos que são assim, a gente só fala de música. A gente pode até falar de outro assunto, pergunta uma coisa ou outra, Claro. mas minutos depois a gente está falando de música de novo. Eu acho que eu queria completar uma coisa que o Coelho estava falando aqui, que eu acho muito interessante. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: uma banda completa 10 anos parece ser um marco, né? Mas, na verdade, é um momento em que você toma uma grande porrada, entendeu? E eu estava fazendo assim, eu faço levantamentos de que, raramente você pega bandas que, ao completarem 10 anos, estão num bom momento da carreira. Uhum. Porque, justamente, o que acontece? Aquele garoto de 13, 14 anos, agora está com 24, entendeu? Ele já está... Ele mesmo, ele também nega um pouco essa situação, entendeu? Ele passa falando, não, aquilo daí é quando eu era adolescente, eu gostava daquelas músicas assim, tal. Então, existe uma negação, entendeu? E eu sempre falo assim, cara, você passar os 10 anos é você passar pelo Cabo das Tormentas. E você tem que navegar por mares muito complicados até chegar aos 20 anos. Aí, nos 20 anos, aquele cara que tem 24 agora, ele tem 34. Ele, de repente, já casou, ele talvez até já tenha se separado, ele já está com um upgrade no trabalho dele, provavelmente, etc. E aí, cara, ele tendo grana, ele paga o que for preciso para voltar aos 13 anos dele, entendeu? Ele quer voltar a viver aquela adolescência dele. Então, a celebração de 20 anos de qualquer artista é muito mais importante do que a celebração dos 10 anos. Os 10 anos é quando o artista fala, pô, cheguei a 10 anos, que legal, etc. Mas é um momento em que você está comemorando, mas o teu público talvez não, entendeu? Talvez esteja te negando, inclusive. Uhum. E aí é preciso você chegar a 20 anos para você poder finalmente fazer essa festa junto com o público. Né? E você pode parar, você vê assim, cara, Queen começou em 1971, 72, o momento mais difícil dele foi 82, entendeu? Porque eles também estavam pensando assim, eu preciso me reinventar, faz um disco horroroso como Hot Space, uma música incrível, Under Pressure, mas o resto, pô, o disco era muito, muito esquisito, entendeu? Assim, eu estava pensando também, desculpa, continua. Pode completar. Eu acho também, se você pensar bem aqui, o Led Zeppelin, com 10 anos, lançou o pior disco da carreira deles, o Queen, o Bruno deu outro exemplo, a gente pegou bandas assim, no máximo. Eu acho também que você precisa se renovar artisticamente depois de um tempo, como o Rush tentou fazer com os teclados entrando, foi um fracasso total, como o Queen, de novo com teclado, que foi um fracasso na carreira do Queen, mas é porque você cria uma linguagem e você, em 10 anos, você lança os quê? 5 discos. É inevitável você começar a se repetir como artista. Você pode pegar o maior artista do mundo, que eu acho que é Paul McCartney. Paul McCartney, hoje em dia, por mais que ele tente, ele não faz músicas melhores do que ele já fez, e ele é uma repetição do que ele já fez, porque é impossível um cara do tamanho dele, da dimensão dele, que inventou tudo que ele inventou, continuar com cartas na manga e continuar inventando. É impossível. No caso dele, que eu estou falando do que mais criou, do que mais inventou de todos os artistas, o melhor de todos, ele não tem mais cartas na manga. E eu acho que se Paul McCartney esgotou as cartas na manga dele depois de, sei lá, 20 anos de carreira ou 25 anos, é normal um artista, normal, mediano, esgotar as cartas que tem na manga até nos primeiros 10 anos de carreira. Então, talvez não seja uma coincidência o público começar a querer novidades, aparecer uma outra geração, aparecer a Pete, o Rapa, o Charlie Brown, com sons bem diferentes dos nossos. Talvez não seja uma coincidência, talvez a gente precisasse mesmo estar sendo sacudido na nossa carreira depois de 10 anos, falar, olha só, cara, olha o som do Charlie Brown, olha o som do disco do Rapa, vocês ainda estão fazendo o mesmo som. Talvez seja uma intervenção do destino para a banda acordar, fala, cara, vocês estão com 10 anos, vocês já lançaram aí 5, 6, 7 discos, está na hora de vocês criarem uma coisa nova. Olha o que essa rapaziada está fazendo. Olha como é que eles estão... Nem sempre é uma coisa fácil. Nem sempre dá para você
simplesmente fazer, tá bom, então eu vou fazer uma coisa diferente. Ou assim, você dá esse salto no escuro, muitas vezes E eu te me leva lembro, a coisas e eu que me lembro da gente tentando fazer umas. Desculpa, continua. Não, fala aí. E eu me lembro da gente tentando incorporar no nosso som coisas que a gente estava ouvindo na rádio. Eu me lembro claramente de eu tentando fazer umas guitarras que estavam na moda na época, que era o som de guitarra do CPM 22, o som de guitarra do Detonauta, o som de guitarra do Charlie Brown, e não combinou. E eu me lembro claramente da gente fazendo isso. Eu me lembro claramente da gente gravando o disco que tem Janaína, que é de 98, e eu me lembro do nosso produtor falando comigo, hoje em dia, cara, a gente não pode mais botar tanta guitarra nas músicas, senão não toca na rádio. E era uma verdade, não tocava na rádio. Eu não vou falar a rádio aqui que era, mas a instrução do diretor artístico da rádio era: se tiver guitarra, não toca. É uma época onde os teclados... mas isso é verdade. Pois é, a mais pura verdade. Tem uma hoje coisa implica um pouco com música com guitarra, até hoje implica um pouco aqui. Se for uma banda nacional, se for uma banda estrangeira, não tem problema. Mas enfim. Tem uma coisa aqui, Coelho, que deixa eu só cortar você aqui para colocar uma coisa interessante. Há de se ver também que este é um período muito interessante, porque foi entre 97 a 99, você tem ali realmente um crescimento enorme das músicas com influências eletrônicas. Então, assim, é o Prodigy, é o próprio U2 lançando o Discotheque e fazendo pop, né, que é um disco assim, cravejado de teclados. E no Brasil é muito interessante porque, de repente, entra uma vertente, assim, vários artistas acabaram fazendo isso. O disco do Biquíni, o Biquíni com BR, que tem Janaína, ele flerta muito com o eletrônico. Tem muito mais teclado do que os outros discos, tem muito mais teclado do que guitarra, por exemplo, porque essa era a direção que a gente teve que tomar na época. Lobão lança Noite, que é um disco também muito eletrônico. Ira, se não me engano, Você Não Sabe Quem Eu Sou, é outro disco também que flerta muito com o eletrônico. Barão lançou aquele Puro Êxtase, né? O Barão lança o Puro Êxtase, a Corte de Abelha lança um disco de remixes, assim. O ano seguinte, o Biquíni tem um disco inteiro lançado de remixes, com a gravadora Polygram pega e lança discos de remixes do Biquíni, do Capital, do Cazuza e da Marina Lima. Então, assim, todo esse período foi um período de, assim, grande trabalho em cima do eletrônico, mas também foi tipo uma onda que viveu naquele momento. E você saber surfar essa onda, você saber lidar com essas coisas, sem ter digamos assim, sem ter o medo do erro, entendeu? É o que eu falo sempre, o artista precisa sempre dar a cara a tapa. Sim. Mesmo que você depois venha a se arrepender, entendeu? Mas o risco, ele é necessário, sim, porque a outra opção é exatamente o que o Coelho falou, é a mesmice. Porque você não faz as músicas do mesmo jeito, etc. Assim, por acaso, uma banda eu vi sempre fazer do mesmo jeito, foi Supertramp, entendeu? Sim. Não, tem vários que fizeram isso. O AC/DC, Deep Purple, Bob Dylan. Bob Dylan tem uma guitarra grande na carreira.